Boa noite a todos, queridos irmãos que nos assistem pelo Facebook. É com alegria que nós retornamos aqui nessa quarta-feira para que a gente possa conversar um pouco mais a respeito do Evangelho de Jesus, de acordo com a doutrina espírita, especialmente nesse dia em que nós estamos comemorando 156 anos da publicação da primeira edição de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então é com muita alegria que nós vamos fazer o estudo da noite. Para que nós possamos dar início, nós vamos fazer a prece e em seguida já daremos início à palestra. Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, agradecemos por estarmos aqui nesta casa, podendo levar a sua palavra, os seus ensinamentos até os nossos irmãos que se encontram em seus lares. E te rogamos, Mestre, a tua bênção, a tua proteção para esta noite, para todos nós, para os nossos familiares, para todo o nosso planeta Terra, para toda a humanidade. Que a tua paz permaneça conosco em nossos corações, hoje e sempre, que assim seja. Bom, o estudo da noite hoje é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, se encontra lá no capítulo 27, Pedi e obtereis. Nós vamos abordar o item 22, que é a maneira de orar. Então, só para que nós possamos nos situar, neste capítulo, nós temos, inicialmente, ele fala sobre a qualidade da prece, fala sobre a eficácia da prece, ação da prece, transmissão pelo pensamento, preces inteligíveis, da prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores, e aí vem a parte das instruções dos espíritos, o item 22, que é a maneira de orar, e o 23, que é a felicidade que a prece proporciona. O item 22, já nas instruções, quem traz para nós os esclarecimentos é um espírito chamado Monod. Kardec coloca como Senhor Monod. Na verdade, ele se chamava Adolphe, é um nome bem longo, então eu vou dizer só Adolphe Monod. Ele foi um pastor protestante, desencarnado em Paris no ano de 1856, aos 54 anos de idade. Então é ele que traz para nós essas instruções e que inclusive tem também uma resposta dele dentro de O Livro dos Espíritos, na questão 665. A resposta é feita por esse espírito. Esse momento que nós estamos passando, eu acredito que nós nunca tenhamos orado tanto na humanidade, como nós estamos orando agora. Mas aí vem a reflexão. Será que nós estamos orando de maneira correta? Ou será que nós estamos fazendo tudo mais na linha mecânica, como a gente normalmente costuma fazer? Então, nessa instrução, o Espírito Monod vai nos dar algumas dicas, algumas orientações do que nós precisamos ficar atento em relação à maneira de fazer a nossa prece, as nossas orações. Ele começa lembrando que a prece é um dever primordial de toda criatura humana. Então, quando nós falamos em primordial, nós estamos nos referindo a algo que é de início, Então, ele vai explicar nesse texto que nós devemos sempre iniciar o nosso dia com uma prece. E aí eu me lembro de um livro do José Carlos de Luca, chamado Socorro e Solução, em que ele fala que nós, habitualmente, nós acordamos pela manhã, nós tomamos o nosso banho, escovamos os nossos dentes, penteamos o nosso cabelo, usamos o desodorante, uma colônia, cada um tem aquilo que faz habitualmente,
Ou seja, nós jamais esquecemos da higiene do nosso corpo. E a higiene da alma? A prece é para o espírito uma higiene. Então nós devemos sempre iniciar o nosso dia com uma prece. E aí ele vai dizer que é preciso saber orar, que não basta que nós façamos essa prece mecanicamente todos os dias, pela manhã ou mesmo em outros horários do nosso dia. E essas orientações, ele coloca que elas tanto se aplicam ao espírita, a todo cristão, independente da denominação religiosa cristã a que pertença, e até mesmo a outras religiões. São cuidados básicos para todos. Que nós não devemos orar como faziam os fariseus. O que o fariseu fazia? Ele procurava orar nas esquinas, ou quando nas sinagogas, ele fazia isso em voz alta. Dentro da sinagoga, ele dá até o exemplo, de que o fariseu, fazendo a sua oração ali, ele diz que ele é justo, que ele faz tudo corretamente, que ele não é como aqueles que cometem erros constantes, que ele não é como o publicano que se encontra ali na sinagoga. Enquanto ele faz a sua oração dessa maneira, o publicano, lá no seu canto, de cabeça baixa, ele nem ergue os olhos para o alto, ele simplesmente se reconhece como sendo um pecador, como aquele que cometeu erros, e ele pede piedade a Deus. Então Jesus explica que a maneira correta de orar, que a oração aceita, é a do publicano, porque ele se reconhece, como alguém que comete os erros e clama por piedade, enquanto que o fariseu só exalta qualidades que ele, na verdade, ele não tem. Então, a humildade é, dentro da nossa oração, nós nos colocarmos do tamanho que nós somos, não nos colocarmos maiores do que, na verdade, nós somos. E quando nós falamos em profundeza, está lá no Evangelho de Mateus, também no início desse capítulo, lá no item 1, em que Jesus comenta, que os fariseus eles oram em praça pública, nas esquinas, em voz alta, para que todos ouçam, para que todos vejam. E que a maneira correta de nós orarmos é nos recolher ao nosso quarto, e aí precisa ficar bem claro que Jesus não se refere ao quarto, um aposento da nossa casa, um cômodo da nossa casa, mas sim ao nosso quarto interior, ao nosso coração, ao nosso íntimo. Então nós precisamos nos recolher ao nosso coração, ao nosso íntimo, para que a nossa prece saia lá da profundidade do nosso coração, lá do mais íntimo do nosso ser. Ele vai dizer também que a nossa prece precisa conter agradecimento, todos os dias. E aí, eu acredito que todos que estão nos assistindo vão se lembrar desse tipo de situação. Eu estava me lembrando esses dias das famosas frases de final de ano. Já faz alguns anos que todo mês de dezembro a gente vê nas redes sociais as famosas frases: esse ano já deu o que tinha que dar, que vai embora logo e que vem o próximo, que vai ser melhor. E eu fui olhar algumas frases do final de 2019 e fiquei imaginando como que aquelas pessoas que de repente não tiveram nenhum motivo para agradecer alguma coisa que receberam durante o ano de 2019, o que elas devem estar pensando hoje? Veio 2020, e agora? A esperança é que no final desse ano, por mais dificuldades que a gente possa passar em função dessa pandemia, que nós tenhamos motivos para agradecer. Porque se nós olharmos de maneira correta, nós sempre teremos esses motivos. Ele vai nos dizer também que é preciso que nós reconheçamos a nossa fraqueza. Porque a partir do momento que eu reconheço a minha fraqueza, eu tenho como pedir amparo na minha prece. Eu tenho como pedir indulgência, misericórdia.
Se eu não me reconheço como fraco, como alguém que comete erro, como que eu vou pedir, como que eu vou clamar por indulgência, por misericórdia? Ele nos lembra também que toda prece é uma elevação da nossa alma ao Criador. E aí nós nos recordamos da pergunta 89, na verdade 89A de O Livro dos Espíritos, em que Kardec faz a pergunta para os espíritos: se quando nós pensamos, né, onde está o nosso pensamento, se ali está a nossa alma, se ela se movimenta de acordo com o pensamento. E os espíritos respondem que sim, que onde está o nosso pensamento, ali está a nossa alma, porque na verdade é a alma que pensa. O pensamento é apenas um atributo da alma. Então, dessa forma, quando nós conseguimos realmente elevar o nosso pensamento ao nosso Criador, nós estamos elevando a nossa alma. Ele nos diz que a nossa prece deve conter pedido de graças reais que nós necessitamos. E aí sempre aquele lembrete: necessidade é diferente de desejo. As nossas necessidades estão relacionadas àquilo que nos faz crescer, aquilo que nos ajuda no nosso autoconhecimento, na nossa reforma íntima, na nossa melhoria. Desejo não, desejo normalmente está ligado às coisas materiais, que muitas vezes a gente acaba pedindo através das nossas preces. E aí ele coloca uma reflexão: será que nós podemos pedir abreviação das nossas provas? Nesse momento que nós estamos passando agora aqui na Terra, não só no Brasil, em todo o planeta. Será que nós podemos fazer as nossas orações pedindo a Deus para que Ele abrevie essa prova para todos nós? Ele nos coloca que nós não deveríamos fazer o pedido para abreviação da prova, porque a prova ela sempre é uma misericórdia divina. É algo que está diante de nós, e se nós soubermos aproveitar da melhor maneira, isso vai nos fortalecer, isso vai contribuir diretamente com o nosso crescimento. Portanto, o ideal não é pedir a abreviação. É claro que numa situação como essa, diante do sofrimento que a gente vê de tantos povos, né, das dificuldades que são geradas, nós pedimos sim, mas que nós possamos pedir também para que Deus ilumine os nossos corações, as nossas mentes, para que assim nós possamos extrair desse momento as verdadeiras lições que Ele nos traz. Aproveitar essa oportunidade para que nós possamos sair melhores dessa situação do que nós estávamos quando nós entramos nela. Ele fala que é melhor nós pedirmos pelos bens preciosos da paciência, da resignação e da fé. Então, 3 ingredientes perfeitos para esse momento que nós estamos vivendo. Que nós possamos ter paciência, procurar viver um dia de cada vez, ter resignação, porque tem muita coisa, né, que nós não podemos modificar nesse instante. Então, a resignação é a gente continuar a nossa vida, mas nos sujeitando a determinadas condições que são essenciais para que nós possamos minimizar as consequências de toda essa situação. E fé, para que nós possamos confiar que o amanhã pode ser melhor. Ele vai ser diferente, com certeza, porque nós íamos numa condição da chamada normose. A normose, a patologia da normalidade. Então, tantas coisas vulgares, nós dávamos tanto valor, nós estávamos atribuindo importância tão grande. Então, que nós possamos olhar, a partir de agora, de uma forma diferente. Rever os nossos valores, as nossas prioridades. E que aí, nesse sentido, que nós tenhamos a nossa fé, de que fazendo isso, nós podemos começar a tornar essa humanidade, esse planeta, um lugar melhor de se viver. Que nós possamos fazer com que
nós sejamos merecedores desse planeta, dessa morada que Deus nos concedeu. Uma outra reflexão que ele coloca é: por que parece que muitas vezes Deus não nos atende? Ele coloca que tem pessoas que reclamam: nossa, mas eu oro tanto, né? Eu vivo fazendo as minhas preces, mas as coisas não se resolvem, nunca dá certo. E aí ele vai explicar que, infelizmente, nós pedimos, muitas vezes, pelo sucesso dos nossos empreendimentos terrenos, e por isso nós duvidamos de Deus. Então, como eu disse um pouco mais no início, nós devemos pedir de acordo com as nossas necessidades e não de acordo com os nossos desejos. Podemos pedir pela nossa melhora moral. Não que através da prece, né, simplesmente fazendo a nossa prece, nós vamos nos tornar melhores moralmente, mas pedir luz, né, pedir para que nós possamos receber orientação através da nossa intuição, né, através do nosso coração, do que nós podemos fazer para nos transformarmos, né, para promovermos a nossa reforma interior. E nessa linha do que a gente pode pedir, existe um livro chamado Pai Nosso, que é do espírito Meimei, através do médium Chico Xavier. Esse é um livro simples, mas um livro de uma riqueza enorme. A Meimei pegou a oração do Pai Nosso, separou frase por frase, então são 25 capítulos. Cada capítulo se baseia em uma frase da oração Pai Nosso. E para cada frase vem primeiro uma explicação do que significa aquela frase, vem algumas historinhas que ela conta para poder enriquecer o entendimento, às vezes tem alguma trovinha no final do capítulo. Ele é ótimo, é um livro que, para quem tem criança em casa e participa do Evangelho no lar, é ótimo para poder utilizar, para poder complementar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem uma lição nesse livro chamada Fé e Esperança. A Meimei conta que existiam 3 rapazes, 3 amigos, que trabalhavam juntos, e eles viviam se lamentando e pedindo que o Senhor viesse até eles, porque a situação estava muito difícil. E eis que um dia, os 3 trabalhando juntos no campo, eles percebem que desce um carro celestial, e que nesse carro se encontrava Jesus com uma comitiva de seres angelicais. Quando eles percebem, que eles reconhecem que é Jesus, eles se ajoelham muito emocionados. E Jesus, se dirigindo a eles, diz: bom, vocês me chamaram, eu estou aqui, o que vocês querem de mim? Qual o pedido que vocês têm para me fazer? O primeiro deles diz: Senhor, eu gostaria de ser contemplado com a riqueza. Jesus faz um sinal para um de seus anjos, e ele traz um tesouro, moedas de ouro, e entrega para esse rapaz. O segundo: eu gostaria de ser contemplado com a beleza física, uma beleza exuberante. Jesus faz um sinal para um outro anjo, ele vem trazendo um unguento, uma pomada, que aquele jovem poderia passar em seu corpo e ele teria a beleza exuberante que ele tanto sonhava. Bom, e o terceiro, né? Jesus olha para ele e se encontrava de cabeça baixa, um pouco constrangido. E Jesus diz para ele: bom, e você? O que você tem para me pedir? Ele diz: Senhor, dá-me aquilo que for justo. Aí Jesus faz um sinal para um de seus anjos, que vem com uma bolsa, entrega para aquele rapaz, era uma bolsa pesada, e nesse momento Jesus se despede e vai embora com a sua comitiva. O rapaz, muito curioso para saber o que havia dentro da bolsa, os amigos dele também, quando ele abre, ali dentro da bolsa havia uma pedra enorme. Os 2 amigos começam a caçoar dele, dizendo que ele havia sido tapeado por Jesus, que ele havia sido enganado. Mas ele diz o seguinte: não, foi isso que eu recebi,
foi isso que considerou que era justo, e eu vou seguir com a minha fé. E ele segue carregando aquela bolsa com aquela pedra. Dia após dia, ele foi desbastando aquela pedra, quebrando pequenas lascas. Até que, com o passar do tempo, ele chegou ao núcleo, ao centro da pedra, e ali existia um grande diamante, um diamante valiosíssimo. Ele pegou esse diamante, vendeu, fez fortuna, e com essa fortuna ele construiu uma casa, e nessa casa ele atendia as pessoas necessitadas daquela região, aqueles que moravam próximo e aqueles que passavam por aquele lugar onde ele residia. Os anos se passaram e eis que um dia, após bater na porta, ele vai e atende, e imediatamente ele reconhece os dois homens que estavam diante dele. Eram os dois amigos que estavam com ele no dia que Jesus veio para atendê-los. Eles se encontravam em péssimas condições, porque tanto o que recebeu a riqueza quanto o que recebeu a beleza física, eles haviam desperdiçado tudo na sua vida mundana e estavam doentes, esfarrapados, necessitando de auxílio. Eles se reconhecem, se abraçam muito emocionados por estarem se reencontrando, e no momento em que eles se abraçam, Jesus reaparece diante deles. E Jesus diz: bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os dois grandes alicerces do reino de Deus. Então, essa é a lição que Meimei coloca para nós, para reforçar o que nós estamos falando com relação ao que devemos pedir nas nossas preces, que possamos pedir aquilo que venha contribuir com o nosso crescimento espiritual. Continuando com o Evangelho, acima de tudo, examinemos a nossa consciência para identificar a origem dos nossos males. Quando nós vamos fazer a nossa prece, que nós possamos fazer também a nossa reflexão, olhar para dentro de nós, cuidar do nosso autoconhecimento. Quais são os pontos em que nós precisamos melhorar, precisamos modificar? E aí a gente pede na nossa prece para que nós possamos receber auxílio naquele objetivo nosso. Devemos orar incessantemente. A oração nunca é demais. E aí ele vai lembrar que a verdadeira caridade é um ato de amor a Deus, portanto é uma oração. Então aqui ele já começa a colocar uma outra situação. Não é só a oração com as palavras, com o pensamento, porque a caridade é a ação, a caridade é a nossa atitude. E isso nos faz lembrar da frase atribuída à Madre Teresa de Calcutá, em que ela diz que mais valem as mãos que auxiliam do que os lábios que oram. Elevar o pensamento a Deus em momentos de felicidade, de livramento ou contrariedades leves. Raramente a gente faz isso. Às vezes, no momento de felicidade, nós nos esquecemos de levar o nosso pensamento a Deus. Nos momentos das contrariedades leves, nos momentos do livramento. O que é o livramento? São aquelas coisas que aparentemente deram errado na nossa vida e que um pouco mais à frente nós vamos perceber que aquilo evitou uma situação muito pior para cada um de nós. Ele vai dizer que a oração, ela pode ser também um ato de contrição ao reconhecer nossa falibilidade. Contrição significa arrependimento. E aí, nesse trecho, ele dá até um exemplo de como seria a nossa oração como um ato de contrição, de arrependimento. Ele coloca: perdoai-me, meu Deus, pois pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me forças para não falir de novo e coragem para a reparação da minha falta. Então, aqui na prece, ele coloca as 3 situações, né? A do pedido de perdão, o reconhecimento do erro
e o pedido de coragem para que possa reparar, porque muitas vezes nós reconhecemos os nossos erros, mas daí a reparar, a tentar consertar, nós temos uma dificuldade enorme, porque o nosso orgulho nos barra. A prece pode ser de todos os instantes, sem necessidade de interrupção do nosso trabalho, dos nossos trabalhos. Imaginemos que nós estamos trabalhando lá durante o dia e de repente nos acontece algo bom, né? Ou nós ficamos sabendo de algo bom que aconteceu. Não significa que nós precisamos levantar do nosso local, sair do nosso local de trabalho e ir até um outro ambiente para fazer uma oração. Não é isso. Basta que naquele momento nós elevemos o nosso pensamento a Deus, reconhecendo que aquilo de bom que nos aconteceu naquele instante, nós estamos atribuindo a Ele, ao auxílio dEle, à presença constante dEle em nossas vidas. Então ele diz que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo nosso Pai Celestial do que as longas orações, muitas vezes ditas por hábito e às vezes até maquinalmente. Esse é o texto que nós temos lá no item 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, maneira de orar. Nós vamos recorrer agora a algumas outras obras espíritas para poder enriquecer um pouco essas orientações, essas instruções do Espírito Monod. O primeiro livro chama-se Correnteza de Luz, é do Espírito Camilo, pelo médium Raul Teixeira. Tem uma lição chamada O Direcionamento da Oração. E aí o Espírito Camilo nos diz que eminentes energias são dinamizadas pelo empenho da oração. Nós sabemos que dínamo é um equipamento que produz energia. Então ele está fazendo essa comparação, né? Que a nossa oração, ela produz essas eminentes energias, elas são dinamizadas, são potencializadas. Devemos orar também pelos que estão vitoriando nos caminhos terrenos, pelos que estão se superando. Aqui é algo diferente do que normalmente nós vemos quando a gente fala sobre a prece, sobre a oração. Nós lembramos muito de fazer a nossa prece, a nossa oração, por aqueles que estão em dificuldade, pelos que estão sofrendo. E o Espírito Camilo fala que nós devemos orar também por aqueles que estão vencendo, por aqueles que estão se superando. Então, nesse momento agora, né, trazendo mais uma vez para a situação que nós estamos atravessando, orar também por aqueles que se curam, por aqueles que têm, mesmo sendo infectados, têm um processo assintomático, orar por eles também, para que todos, passando ou não pela situação da Covid-19, possam extrair desse momento as lições, o aprendizado que ele nos oferece. E aí o Camilo vai nos dizer que existe a caridade da intercessão e a caridade pelo impulso da cooperação. Então, quando nós fazemos uma oração em favor daquele que está vencendo, que está se superando, é uma caridade de cooperação. Quando nós fazemos a nossa prece em favor daquele que se encontra em dificuldade, é a caridade da intercessão. Isso nos lembra também o livro Pão Nosso, do Espírito Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Existe uma lição nesse livro chamada exatamente de intercessão, em que Emmanuel traz-nos as suas explicações sobre a frase de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, em que Paulo disse: irmãos, orai por nós. E aí, olha só o que Emmanuel coloca para nós em relação à intercessão, a oração que nós fazemos uns pelos outros. Muitas criaturas sorriem ironicamente quando se fala das orações intercessórias. Muitas pessoas acham que não precisa disso, que basta que a gente ore por nós mesmos. E Emmanuel
está chamando a nossa atenção exatamente para isso. Olha que coisa belíssima que ele nos fala a respeito da oração intercessória. A súplica de intercessão é um dos mais belos atos de fraternidade. A súplica de intercessão é dos mais belos atos de fraternidade. Orar uns pelos outros. E ele lembra no final desse capítulo, dessa lição, que Jesus orou por seus discípulos e por seus seguidores nas horas supremas. Ora, se Jesus fez a sua oração pelos seus discípulos, pelos seus seguidores, quem somos nós para não fazermos uns pelos outros? Camilo nos diz que nós devemos orar pelos obsidiados e pelos obsessores. Geralmente, a gente faz a oração, faz a prece pelos obsidiados, esquecendo que os obsessores também são os nossos irmãos. Nós temos o hábito de nos referir aos obsessores como espíritos inferiores. E aí nós gostamos de lembrar que inferiores a quem? A nós? A maioria das vezes, quando nós somos obsediados, é por alguém que nós prejudicamos no passado. Então, será que ele é inferior a nós? Então, orar pelos obsediados, pelos obsessores. Orar pelos pobres e pelos abastados. Os pobres, para que eles tenham ânimo, tenham força para lutar, para seguir adiante, para superar os seus obstáculos, e os abastados, para que eles possam fazer o melhor uso possível da sua riqueza. Porque nós sabemos que a riqueza, conforme nos diz a doutrina espírita, é uma prova, geralmente, muito mais perigosa do que a prova da pobreza. Orar significa, sem dúvida, a nossa capacidade de falar ao Criador, desde que nós estejamos procedendo da maneira correta, que realmente seja uma oração que venha lá do nosso íntimo. Feito isso, nós nos colocamos em contato com o nosso Criador. E ele lembra que não foi sem motivo que o apóstolo Tiago recomendou-nos para que orássemos uns pelos outros. Isso está lá na carta de Tiago, no capítulo 5, versículo 16. Tiago nos diz: orai uns pelos outros. No livro Conduta Espírita, esse livro é do espírito André Luiz, pelo médium Valdo Vieira, nesse caso aqui é só pelo Valdo, tem uma lição chamada Perante a Oração, em que o André Luiz nos lembra que a prece entrelaça os espíritos. Então, ao orarmos uns pelos outros, nós estamos estabelecendo laços entre nós e aqueles por quem nós oramos. Então, por quanto mais gente nós orarmos, maior a tendência de nós estabelecermos esses laços. Há muito tempo nós já estamos ouvindo, já estamos lendo, estamos tendo esse conhecimento de que tudo no universo está interconectado, que todos os seres do planeta, do universo, toda a criação, ela está interconectada. Não tem como a gente fugir disso. Agora, quando nós falamos em laços, aí nós estamos fazendo dessa conexão algo afetivo, algo fraterno. Ele lembra que há diferença fundamental entre orar e declamar. Declamar normalmente é algo que a gente faz meio que artificial. Então, a nossa prece, a nossa oração deve ser espontânea, deve ser a mais natural possível. E ele vai lembrar também que a oração, acima de tudo, é sentimento. Nós vamos ver um pouco mais a respeito dessa linha de a oração como sentimento daqui a pouco. Então ele lembra que quando nós oramos, nós precisamos de ter o fervor da nossa alma e luz na nossa prece. Normalmente a gente coloca o fervor nas palavras, mas esse fervor deve estar exatamente no nosso coração, na nossa alma. Sendo assim, os resultados da oração,
quanto os resultados do amor são ilimitados. O quanto nós ainda estamos distantes de perceber, de reconhecer o verdadeiro poder do amor. Nós somos aprendizes do amor aqui nesse planeta ainda. E a mesma coisa da oração. Nós ainda não reconhecemos o poder que ela tem. O que nós poderíamos fazer nas nossas vidas se realmente nós orássemos com toda essa fé, com toda essa convicção. Ele vai dizer que quem ora em favor dos outros ajuda a si próprio. É claro que quando nós dizemos isso, que orar em favor do outro é nos ajudar, nós não devemos fazer oração baseado nesse motivo, né? Porque se a gente faz com essa intenção, eu vou fazer uma oração pelo meu amigo, porque dessa forma eu vou receber, eu vou ser ajudado. Não, isso não é uma intenção correta. Ele está dizendo que quando nós fazemos, que a nossa intenção realmente é orar em favor do outro, ou dos outros, que nós recebemos o auxílio em consequência disso. Então, o nosso motivo deve ser a nossa compaixão pelo outro. Deve ser realmente um gesto de caridade moral, como nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que a prece em favor do outro é caridade moral. No livro Entre a Terra e o Céu, também André Luiz, através do médium Chico Xavier, tem um capítulo chamado Em Torno da Prece, em que Clarencio é o assistente que estava acompanhando o André Luiz e a equipe, e quem trazia os esclarecimentos das dúvidas, ou das cenas que eram presenciadas pelo André e por seus amigos. Então, Clarencio diz o quê? A prece, qualquer que ela seja, é ação provocando a reação que lhe corresponde. E aí ele continua, conforme a sua natureza, conforme a natureza da prece, ela paira na região em que foi emitida, ou eleva-se mais ou menos, recebendo a resposta imediata ou remota, segundo as finalidades a que se destina. O que nós precisamos observar aqui? Clarencio, ele não diz que toda prece que nós fazemos é atendida. Ele está dizendo que nenhuma prece fica sem resposta. Porque muitas vezes nós fazemos uma prece pedindo por uma determinada situação, diante da qual nós estamos encontrando dificuldade, e nós acreditamos que através dessa oração, que aquela dificuldade, aquele obstáculo vai ser removido. Na verdade, a resposta a qual Clarencio se refere, às vezes chega um amigo para nós e nos dá uma ideia que nós não havíamos pensado. Ele é aquele que foi colocado para trazer a resposta da nossa prece, que muitas vezes passa desapercebido porque nós não prestamos a devida atenção. E quando a prece não tem a qualidade que deveria ter, ela também vai ter uma resposta. Por isso, o cuidado muito grande que nós precisamos ter. Existe uma tradição oriental, não é religião, é uma tradição oriental em que eles dizem: muito cuidado com aquilo que você pede em suas orações. Você corre um sério risco de ser atendido. É para a gente pensar, é para que a gente possa refletir a respeito disso. Desejos banais, continua Clarencio, encontram realização próxima da nossa esfera, em que surge. Impulsos de expressão algo mais nobre são amparados pelas almas que se enobreceram. Então, quando a nossa prece é elevada, logicamente ela vai chegar a dimensões superiores, e é de lá que nós vamos receber a resposta. Quando ela é uma prece muito rasteira, digamos assim, nós vamos receber a resposta daqueles espíritos que se encontram ao nosso lado aqui na horizontal, no mesmo nível evolutivo que nós. E são respostas que normalmente não nos agradam. Todas as nossas aspirações movimentam energias para o bem ou para o mal. Por isso mesmo, a direção delas afeta a nossa responsabilidade. Então aqui
Clarencio está se referindo não somente às orações, né? Aquelas aspirações, aqueles desejos que a gente expressa em pensamento, sem refletir. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a responsabilidade é nossa pelo que vai ser gerado por esses pensamentos. Ele vai dizer também que quando se trata de desequilíbrio, que não é uma oração, que é uma invocação. O que seria isso? Imaginemos que eu trabalhe em uma empresa e que o meu chefe é muito chato, ou que eu tenho um colega de trabalho muito chato. Eu trabalho numa empresa grande. E aí eu descubro que aquele chefe, ele está para receber uma promoção, mas através dessa promoção ele vai ter que se mudar da cidade, vai ter que ir para um outro lugar. Eu começo a fazer oração pedindo, né, para que Deus auxilie, para que dê certo a promoção dele. Eu nem sei se aquilo é o melhor para ele. Eu nem sei o que a família dele está achando de ter que mudar para uma outra cidade. Na verdade, eu estou fazendo a prece com que intenção? De me ver livre dele. Então, quando a intenção é inferior, né, é algo de desequilíbrio, o Clarencio diz que isso está mais para uma invocação do que para uma verdadeira oração. Invocação de espíritos no mesmo nível nosso ou até inferiores a nós mesmos. No livro Horizontes da Vida, o espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, ele nos apresenta uma lição chamada Oração é o Caminho, em que ele diz: a oração é o alimento do espírito, quando feita com amor. Evidencia-se daí que precisamos orar todos os dias, colocando a nossa vida em plena sintonia com a vida do Criador. Nós iniciamos o estudo lembrando que a oração é a higiene da nossa alma. Ela serve como higiene do nosso espírito. Aqui o Miramês está nos dizendo que a oração é o alimento do espírito. Da mesma forma que nós não nos esquecemos da higiene do nosso corpo físico, nós também não nos esquecemos do nosso alimento material, do alimento que o corpo necessita. Então nós precisamos ver na oração o alimento para o nosso espírito. E alimento é algo que nós necessitamos diariamente, não apenas uma vez, né? Mais vezes ao longo do dia. Não podemos entender por oração somente palavras saídas dos lábios. A oração é a vida que levamos. E aí a gente precisa ficar muito atento com relação a isso que o Miramês está nos dizendo. Nós falamos lá no início também que as nossas ações representam uma oração muito mais forte do que a de simples palavras, né? E aqui Miramês lembrando que a oração também é a vida que nós levamos. Então a qualidade da nossa oração vai estar diretamente ligada à qualidade de vida que nós estamos levando, e nós estamos falando aqui de vida espiritual. Peçamos a Deus, mas pelas nossas disposições, pois os atos falam mais alto do que as próprias palavras. Quais são as nossas disposições no nosso dia a dia? Quando nós agimos, quando nós nos movimentamos, nós estamos indo em busca de quê? Porque às vezes através da nossa ação, das nossas ações, nós estamos caminhando num sentido e quando a gente vai fazer a prece, a gente faz a prece num sentido contrário. Precisa haver coerência, precisa haver sintonia entre essas duas situações. Saindo um pouco da doutrina espírita, nós buscamos também um outro livro, o autor chamado Greg Braden. Ele é o autor do livro Efeito Isaías, é o seu livro mais conhecido. Ele é um cientista da área de tecnologia da informação, né, de computação, e esse livro chama-se Segredos de um Modo Antigo de Rezar. É um livro menos conhecido dele. Nesse livro ele nos diz: apesar de nem sempre termos consciência do que sentimos,
mesmo assim sentimos. Se sentimento é oração, e se estamos sempre sentindo, isso significa que estamos constantemente em estado de oração. Daí a importância de nós estarmos permanentemente atentos aos nossos sentimentos. É nós nos lembrarmos do vigiai e orai. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque na linha em que ele nos coloca, a nossa oração vai estar diretamente ligada com a qualidade do sentimento que nós estamos trazendo, que nós estamos carregando. E aí, nesse momento, mais uma vez, que nós estamos passando, nós podemos recorrer a um livro da Joana de Ângeles, chamado Leis Morais da Vida, pelo médium Divaldo Franco. Tem uma lição que se chama Considerando o Medo. E olha só o que a Joana de Ângeles nos diz. O medo invalida a ação benéfica da prece. Esparze pessimismo, precipita em abismos. Quanto de medo nós estamos sentindo nesse momento? Aí alguém pode perguntar, bom, mas como não sentir medo diante disso? E isso é verdade. Tá? Nós não estamos aqui julgando nem condenando o medo de ninguém, tá? Porque cada um passa por dificuldades diferentes, cada um tem a sua forma de perceber. O que acontece? Como que nós devemos fazer então? Nós estamos passando por esse momento, nós sentimos medo. E Joana de Ângeles está falando que o medo invalida a ação benéfica da prece. Nós podemos nos recordar do que nos disse o Espírito Monod, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse momento, nós vamos reconhecer a nossa fraqueza. Nós vamos nos colocar diante de Deus, reconhecendo que nós ainda assim sentimos medo. A nossa fé, ela não é forte como a gente imaginava antes de passar por uma situação como essa. E aí nós pedimos o quê? Nós pedimos força. Pedimos para que Deus nos dê força, para que Deus nos auxilie, para que nós possamos entender por que é que nós sentimos medo. Medo do quê? Qual que é a razão? E que nós possamos aproveitar esse momento para trabalhar esse medo, para trabalhar as suas causas. Retornando ao Greg Braden, ele diz que cada momento é oração. A vida é oração. Estamos sempre enviando uma mensagem ao espelho da criação, sinalizando cura ou doença, paz ou guerra, respeitando ou desrespeitando as nossas relações com as pessoas que amamos. Quando nós fazemos oração, por exemplo, pela paz, imaginemos que vamos nos lembrar de situações como que aconteceu recentemente, ainda acontece, mas agora menos falado, lá na Síria. Então, a gente assiste pela televisão, por outros meios, aquelas cenas que nos entristecem e nós vamos fazer a nossa prece, pedindo paz pela Síria. Quais são as imagens que nós estamos visualizando no momento em que nós fazemos a nossa prece? De acordo com o Greg Braden, nós deveríamos visualizar aquele povo, aqueles nossos irmãos, numa condição de paz, da harmonia restabelecida. E aí, as palavras que nós proferimos, o pensamento que nós direcionamos a Deus, pedindo pela paz naquela região, naquele local, nós estamos já enviando essas imagens, porque o próprio Emmanuel nos diz, no livro Pensamento e Vida, de que todo pensamento é imagem. Nós não conseguimos ter nenhum pensamento sem associá-lo a alguma imagem. Então, que nós possamos, nas nossas orações, nesse momento da pandemia, quando a gente pede por cura, vamos visualizar as pessoas curadas. Vamos visualizar, nós podendo nos abraçar novamente, que a gente tem sentido tanta falta. Vamos visualizar isso, que nós já estamos sorrindo, nos abraçando, tranquilamente, porque a cura chegou.
E aí a gente pede por essa cura, por essa superação. Ele finaliza dizendo que a vida é a mente de Deus, devolvendo-nos o que sentimos, o que rezamos. Então, de acordo com o nosso sentimento, de acordo com a nossa oração, a vida nos devolve. A vida nos traz esse retorno. Para finalizar, também não é obra espírita, mas nós temos lá no livro dos Espíritos, lá na parte 3ª, capítulo 2, que é a lei de adoração. E que nesse capítulo vai falar também sobre a prece. Então lá vai nos lembrar que existe a adoração interior e a adoração exterior, que a verdadeira adoração, a que tem valor, é aquela que vem do fundo do nosso coração, assim como a nossa prece. Mas os Espíritos nos deixam muito claro que aquilo que a gente faz de exterior não afeta a qualidade da nossa prece, desde que ela venha do nosso coração. Então, o escritor Rubem Alves, ele tem um texto que eu gosto muito, né? Então, sempre que cabe dentro do tema que está sendo apresentado, eu procuro trazer esse texto do nosso já saudoso Rubem Alves. Está lá no livro Ostra Feliz Não Produz Pérola. Ele diz o seguinte: havia certa vez um homem que dizia o nome de Deus. Quando o coração lhe doía por uma criança que chorava ou um pobre que mendigava, ele andava até a floresta, acendia o fogo, entoava canções e dizia palavras, e Deus o ouvia. O tempo passou, voltou à mesma floresta, mas não carregava fogo nas mãos. Só lhe restou entoar as canções e dizer as palavras, e Deus o atendeu mesmo assim. Um tempo mais longo se foi, sem fogo nas mãos, sem força nas pernas, não alcançou a floresta. Mas, do seu quarto, saíram as mesmas canções e as mesmas palavras. E Deus lhe disse que sim, Deus lhe ouviu. Chegou a velhice, nem floresta, nem fogo ou canções. Restaram as palavras, e o mesmo milagre aconteceu. Deus o ouviu. Por fim, sem fogo ou floresta, sem canções ou palavras, só mesmo o infinito desejo e o silêncio, e Deus o atendeu. Nessa situação atual que nós estamos passando, existem muitas pessoas, principalmente de outras religiões, que sentem uma falta enorme pelo fato de não poderem ir até o seu templo religioso para fazer as suas orações. A oração nós podemos fazer de qualquer lugar. A oração parte do nosso coração. Então, por isso eu trouxe esse texto do Rubem Alves, para mostrar que em todos os momentos, né, independente do que havia de adicional, Deus sempre ouviu aquilo que vinha do coração dessa pessoa que ia até a floresta e que um dia não pôde ir até lá mais. Então, meus irmãos, que para finalizar, que nesse momento, né, nós possamos cuidar muito das nossas vibrações, para que as nossas vibrações sejam baseadas em emoções, em sentimentos e pensamentos coerentes com aquilo que nós estamos buscando. Nós temos os nossos momentos de oração, de meditação ao longo do dia, pedindo pela melhoria, né, pela superação, para que isso passe logo. Mas como nós estamos nos comportando no nosso dia a dia? Nós que vivemos num momento de tanta polarização na nossa sociedade. Tudo nós vamos ou para um extremo ou para outro. Essa polarização afeta a qualidade das nossas orações. Não adianta a gente passar o dia todo nesses conflitos, nessas brigas, torcendo para um ou torcendo para outro, e aí só na hora da oração a gente pensar em aquietar o coração. Que nós possamos agir de forma diferente, né? Lidar de uma forma melhor com esses sentimentos, com essas emoções, diante de toda a situação que nos envolve, para que no momento da nossa prece, ela seja uma prece mais eficaz,
para que realmente nós possamos nos lembrar do que nós vimos aqui no nosso estudo, que a oração é sentimento. Então, a nossa oração será proporcional à qualidade dos sentimentos que nós nutrimos durante o nosso dia, para que assim a nossa prece, as nossas preces possam ter um maior alcance, possam chegar em dimensões superiores e sermos auxiliados e amparados por Deus, nosso Pai, por Jesus, nosso Mestre, por Maria, nossa Mãe, e por todos os nossos abnegados amigos do plano espiritual, que são colocados pelo Cristo aqui na Terra, para nos apoiar, para auxiliar a nós que estamos encarnados e aqueles que estão desencarnando. Eu me lembro que a gente recebia uma orientação, me desculpem, na reunião mediúnica, que era sempre assim: o Pai não desampara a nenhum de seus filhos. Que nós possamos confiar nisso. Nenhum de nós está desamparado. Basta nos lembrarmos, basta procurarmos fazer a nossa parte e sairmos dessa situação muito melhores do que estávamos quando nós iniciamos, quando nós entramos nela. Para encerrar, nós vamos fazer a oração, fazer uma prece final. Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Queridos irmãos, nós agradecemos a paciência de vocês, agradecemos por vocês terem estado aqui conosco. E foi uma falha semana passada, hoje eu quero corrigir. Nós agradecemos muito ao Rui, que está aqui conosco, fazendo a filmagem, ao Carlinho, que também aqui está, ao Euripides, que está monitorando a distância para contribuir para que tudo possa sair da melhor forma possível. Então, que Deus lhes pague a todos, que Jesus nos ampare, e na próxima semana nós teremos mais uma vez a palestra, dessa vez com o nosso amigo Felipe Salomão. Estão todos convidados para estarem conosco às 20 horas da próxima quarta-feira. Muita paz a todos, que Jesus nos ilumine sempre. Que assim seja.